Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Homestay, de 2018. Tudo começa com uma luz psicodélica e uma voz misteriosa. Ela simplesmente diz que ele ganhou um prêmio. Então, o cara acorda de repente em um necrotério sem se lembrar de nada do que aconteceu. Ele tenta sair da sala e assusta todos os trabalhadores que estavam ali. Minutos depois, ele é mandado de volta e uma mulher chamada de Ruide apareceu do seu lado. Ela estava preocupada com a sua condição. O homem desmaia e quando acorda de novo, ele se encontra em um quarto de hospital. Ele tenta escapar e quando corre pelo corredor, médicos e enfermeiros falam com ele e eles estavam com os olhares bem assustados, além de usarem frases enigmáticas. O elevador não estava funcionando, então o cara sai pela janela, mas a chuva o faz escorregar e cair. Uma força misteriosa segura ele e o faz ficar na lateral do prédio, como se fosse algo normal. Um limpador de janelas, com o mesmo olhar dos outros médicos, também apareceu ali. E quando o cara pergunta se isso é real, o homem bate nele para fazer ele sentir dor. Esse homem é o Guardião, e ele explica que o garoto é uma alma cujas memórias foram apagadas antes que ele recebesse esse corpo de adolescente, que se chama Min, para conseguir viver de novo. O Guardião faz o Man segurar a borda da janela e faz a realidade voltar ao normal. Então o Man consegue entrar no prédio mais uma vez. Quando ele volta para a cama, uma enfermeira aparece e é muito forte com a agulha, fazendo o Man acidentalmente derrubar uma garrafa de água. A água congela no ar e a enfermeira se revela como a Guardiã, que pode assumir a forma que ela quiser. O Guardião chama o corpo do Man de Homestay e explica que não é permanente, porque eles entregam ao menino uma ampulheta que estava contando o tempo que a alma tem para descobrir o que o menino teria que fazer. Se em 100 dias ele não tiver a resposta, ele vai morrer de novo e nunca mais renascerá. Antes de sair, o Guardião o lembra de não deixar ninguém saber que ele não é o Min. E a água finalmente cai no chão. Na manhã seguinte, o médico vai fazer um check-up e o Min consegue ficar tranquilo dizendo seu nome completo porque ele leu na bula do remédio. Portanto, ele pode ir para casa. A Rudy acaba por ser a sua mãe. E em casa, o Min descobre que ele também tem um irmão mais velho chamado de Man. E ele não estava feliz em ver o Min voltar. Por enquanto, a Rudy quer que o Min durma com o Man para que ele possa ser vigiado para ver se ele tá bem mesmo. E até vai usar as roupas do Man até o momento em que ele consiga roupas novas. O Man escuta isso e diz à mãe que vai ficar na casa de um amigo nessa noite. O Man pergunta à mãe o que aconteceu, mas a Rudy não quer falar sobre isso. Em seguida, o Man encontra o seu pai que ao invés de recebê-lo, pede para que ele espere porque ele estava em uma ligação importante. Ao cair da noite, o Min olha pela casa enquanto todos dormem. Não tem fotos dele ali, nem nos porta-retratos. Quando ele vai verificar o seu antigo quarto, ele estava trancado. O Min tenta espiar debaixo da porta, mas o Man o encontra e manda ele sair dali. Na manhã seguinte, o Min vê o Man saindo com 2 computadores. Então ele pega um monte de chaves na sala e tenta destrancar o quarto, mas sem sucesso. O Min volta ao quarto do Man e sai pela janela para caminhar até o outro lado do prédio e entrar no seu quarto. Quando ele finalmente entra, lá dentro não tinha nada que pertencia a ele. Tava tudo vazio e uma foto emoldurada que eles usaram durante o seu funeral. Ver a data da morte abala o Min profundamente e faz com que ele jogue a foto no chão. O barulho chama a atenção da Rudy e ela encontra o Min em flagrante. Quando ele pergunta o que aconteceu com as suas coisas, a Rudy explica que se livrou delas. Ela deseja saber o que o Min fez, então o Min percebe que ali no chão tinha sangue. Chorando muito, a Rudy o abraça e pede ao Min para que ele nunca mais faça isso. No dia seguinte, o Min volta para a escola e pelo menos a mãe dele pegou a sua carteira de volta. Nela, ele encontra um broche e um cartão de visitas do trabalho da sua mãe. Ela é uma engenheira que muitas vezes precisa sair da cidade para trabalhar. Ela não contou para ninguém na escola sobre o que aconteceu, o que significa que a história do Man será a de que ele estava gripado. Voltar para aula não é difícil porque o Min não tinha muitos amigos. A única pessoa que se aproxima dele é a sua melhor amiga que se chama Lee e tem uma quedinha por ele. Então nós vemos a Pi que estava em um clube de cartas e o Min também. Então ele é arrastado para a próxima reunião, onde os líderes lembram que ele precisa terminar o sorteio para a próxima competição. O Min imediatamente começa a trabalhar,
mas se distrai ao ver os alunos usando o mesmo broche que ele encontrou na sua carteira. Ao seguir eles, o Min descobre que os broches marcam os alunos de elite da turma de Olimpíadas, então o Min coloca o seu e tenta se juntar a eles. Mas o professor sabe que ele não é o seu aluno e o expulsa dali. Mais tarde, o Min encontra um bilhete do seu tutor dizendo para ele encontrar ele lá na biblioteca. É assim que ele encontra a Pi lá. É uma garota por quem ele se apaixona rapidamente, assim como aconteceu com o antigo Min. Depois da aula, o Min decide usar o cartão que a sua mãe deixou para ele comprar algumas roupas e até mesmo cortar o cabelo e deixar na moda. Tudo isso é claro para impressionar a Pi. Os dias se passam com o Min se divertindo muito com a Pi. Uma tarde, o seu pai vem à escola para lembrar a ele que ele tem uma reunião com o terapeuta da escola e dá ao Min um monte dos seus produtos para ele promover para ela. O estranho terapeuta começa a fazer perguntas muito embaraçosas sobre a puberdade do Min. Então, ele se levanta e engole os produtos que era do pai do Min. Os remédios congelam no ar e o Min finalmente entende que esse cara é na verdade o guardião que estava ali para lembrar ao Min de procurar por pistas. Ele só terá uma chance de responder. Se a resposta for correta, a ampulheta vai parar. Dessa maneira, alguns dias depois, estava acontecendo um festival na escola e o Min procura pela Pi. Então, ele encontra ela chorando por conta de um teste prático que ela não conseguiu fazer. A pressão da classe de elite é muito grande. Então, o Min oferece a ela palavras de apoio para mostrar que ela é ótima. Ele também se pergunta se eles são um casal, o que a Pi nega, mencionando que o Min nunca convidou ela para sair. O Min nessa hora convida ela para o festival e eles se divertem muito juntos, jogando, fazendo pedidos e assistindo aos fogos de artifício. O Pi menciona que o Min mudou muito e não parece mais triste, então eles dão as mãos. No dia seguinte, o Min escuta sua mãe ao telefone. Aparentemente, o seu pai vendeu a aliança de casamento dela para pagar por mais produtos do seu negócio que ele tinha lá e ninguém sabia o que era de fato. Para animar ela, o Min ajuda ela a cozinhar e ele come o que ela estava fazendo. Era uma fruta que ele não gostava e isso choca a Rudy. Mas ela estava feliz em ver que o filho dela era uma nova pessoa. Ela também conta algumas histórias da sua infância que mostram o quanto ela sempre cuidou dele mesmo nos tempos difíceis. Alguns dias depois, o Min deve completar um desafio que havia prometido a Pi para passar nos exames. Ela passa um monte de sabonete no cabelo dele e o faz correr 10 vezes na ponte. Quando eles terminam, a Pi dá a ele um presente porque era o seu aniversário. É um telescópio que ela mesma fez. A Pi confessa que gosta mais desse Min e os dois se beijam. Mais tarde na escola, o Min começa a desenhar a Pi na ponte. Enquanto trabalhavam no clube, ele encontra algumas fotos que mostram ele ao fundo de um armário. O Min corre e tenta abrir, mas infelizmente o armário estava vazio. Mas ali vê isso e o lembra que ele deixou seu computador no seu próprio armário com um bilhete para entregar ao seu irmão. Quando foi levar lá, a Rudy não estava em casa, então o computador ficou com o Man. O Min vasculha o quarto do Man. Ele não encontra o computador, mas encontra as fotos perdidas com o seu rosto e elas estavam todas arranhadas. Ele também encontra um monte de papelada que indica que o Man quer estudar na Alemanha. Em seguida, o Min verifica o computador do Man e encontra uma conversa dele reclamando sobre o que o Min fez, porque agora ele tem que ficar com a família para sustentar eles, ao invés de ir para a Alemanha. O Man confessa que odeia o Min e gostaria que estivesse morto. Ele também encontrou a sua carta de despedida no computador e escondeu dos seus pais. O Min percebe que o computador que ele levou quando ele saiu deveria ter sido dele, então ele vai até a faculdade do Man para encontrar ele. O Man o pega em flagrante e diz que a sua família seria mais feliz sem ele, antes de jogar o computador pela janela. O Min imediatamente corre para fora e encontra o computador flutuando, porque o guardião estava lá, rindo dele, antes de fazer o computador cair no chão. O Min leva o computador para casa e consegue ligar. O único arquivo restante é a carta de despedida. Nela, o Min explica que arranhou o rosto das fotos antes de misturar um monte de remédio duvidoso com um refrigerante para fazer uma combinação mortal. A carta também diz que ele odiava o seu pai por se aproveitar do salário da sua mãe para promover aquele culto dele. Ele odiava como seu irmão era sempre condescendente com ele, fazendo ele se sentir pequeno. Ele amava a mãe, mas era frustrante que ela quase nunca ficasse em casa. Portanto, a única luz na sua vida era a Pi.
Uma noite, o Min vai visitar a Pi e fica chocado ao ver o professor se aproveitando dela sem a Pi reclamar. No dia seguinte, o Min interrompe a aula de elite e dá um socão na cara do professor e leva a Pi com ele. Quando o Min confronta ela no telhado, ele grita com ela em fúria, fazendo a Pi chorar. Ela não gosta do professor, ela só o tolera, porque é a única maneira de ingressar na equipe olímpica para um futuro melhor. A sua carreira é o que mais importa para ela. O Min acha que ela não precisa dele, então ele aponta para o chão e diz que ela deve terminar as coisas por si mesma. Mais tarde, o pai do Min tem que conversar com o diretor sobre o que aconteceu e se pergunta por que o Min não pode ser normal. Isso faz o Min brigar com ele pelo que ele fez com a aliança da sua mãe. Algum tempo depois, o Min decide surpreender a mãe no trabalho, seguindo o endereço que estava no cartão de visita. Mas ele descobre que a sua mãe estava tendo um caso em segredo. Quando a Rudy percebe que o Min estava lá, ela tenta explicar as coisas, mas o Min foge em lágrimas. De volta à sua cidade, o Min fica sob a chuva e se perguntando se deveria terminar as coisas de novo. Mas as gotas de água param e o guardião aparece se perguntando se o Min tem a resposta. O Min responde que odeia essa vida e não culpa o verdadeiro Min pelo que ele fez. Ele culpa a família e a Pi porque eles não são confiáveis. A ampulheta não para, significando que a resposta estava errada. O guardião o lembra que ele tem 3 dias restantes. Quando ele volta para casa, o Min quebra todas as coisas do seu quarto. Momentos depois, Ali aparece para pedir o desenho finalizado, e o Min estava muito irritado para se importar e começa a falar rudemente com Ali, dizendo a ela que o Min nunca a considerou amiga e nunca vai gostar dela. Ele também confessa que o Min faltou à escola porque tentou tirar a sua vida, e nem mencionou o adeus a Ali na carta. Ali deixa o local chorando muito. Durante a noite, o Min e o seu pai vão buscar a Rudy quando ela volta do trabalho. Ela estava cansada e quer ir para casa, mas o Min insiste que devem sair para jantar juntos. Ele também menciona que visitou ela no trabalho para fazer ela se sentir culpada. No restaurante, o Min deixa os seus pais sozinhos, fingindo ir ao banheiro, mas ele os espia e percebe que o seu pai estava devolvendo o anel. Em vez de ficar feliz, a Rudy finalmente confessa o seu caso. O pai sai sem eles e agora o Min e a sua mãe estavam sozinhos no carro. Chorando, a Rudy pede desculpas ao Min e explica que terminou com o outro namorado para ficar sempre com a família. O Min se recusa a aceitar o pedido de desculpas e diz a ela que não é o filho dela. O seu verdadeiro filho morreu porque ela era uma mãe ruim. Uma discussão começa entre eles e isso distrai a Rudy e ela não consegue ver um carro chegando. Então acontece um acidente. Horas depois, o Min acorda no hospital. Ele na hora vai verificar a sua mãe que ainda estava inconsciente. O Min aparece para explicar que ela estava em estado crítico. O pai contou a ele o que aconteceu e se pergunta por que o Min não contou a ele ao invés de fazer tudo isso sozinho. Ele acha que o Min precisa parar de pensar que ninguém o amava. O Min não se machucou e ele é mandado para casa onde encontra a sobremesa que a Rudy deixou para ele. Além disso, o telescópio da Pi também estava ali. O Min percebe que estava agindo de uma maneira muito egoísta e compensa o seu clube, finalmente terminando o desenho. No dia seguinte, a equipe olímpica anuncia que vai participar de um torneio muito importante. A Pi deveria fazer um discurso, mas ao ver o Min na multidão, ela se sente culpada e foge. O Min a encontra em uma sala de aula, prestes a tirar a própria vida, com um pedaço de vidro. Então, ele pede desculpas a ela e a abraça, explicando que ele estava com raiva no outro dia, e ele falou sem pensar. A Pi não deveria ter nojo de si mesma, porque tudo foi culpa do professor. Se sentindo um pouco melhor, a Pi finalmente vai até a diretora para contar os abusos que vem sofrendo do professor. Como é tarde demais para um novo projeto, o Min deixa o desenho para a Pi com uma mensagem de apoio. Depois disso, o Min vai ver o ensaio no clube que estava acontecendo. Ele pede desculpas ali, explicando que ela foi a única a ser legal com ele e ele fez tudo aquilo de impulso. Ali entende o pedido de desculpas e aceita, mas o Min não trouxe o novo desenho para ela, então ela deu um antigo. Pro choque do Min, a equipe forma um desenho da Pi na ponte que se parece exatamente com aquele outro que ele tinha feito. As memórias começam a voltar enquanto o Min foge. A vida do Min anterior passa diante aos seus olhos. Isso mostra todos os bons momentos que passou com a sua família e a Pi. O Min cai da escada abaixo e a ampulheta congelada cai do seu bolso.
quando Min reaparece repentinamente no seu quarto, com o guardião assumindo a forma do seu reflexo. O Min finalmente entende que não é uma alma aleatória. Ele é o Min original e morreu porque não soube apreciar as coisas boas da sua vida. É tudo culpa dele. O guardião o parabeniza pela vitória e explica que o teste foi apenas uma forma de fazer ele ver a verdade. O Min não renascerá em nenhum outro lugar. Ele pode manter essa vida. Depois que o guardião desaparece, o Min acorda na escola de novo e a ampulheta sumiu. Ali, vai ver ele e o Min abraça ela para comemorar antes de correr pro hospital. Ele descobriu que a sua mãe acordou. Ela e o seu pai estavam se divorciando, então o Min pode escolher com quem ele vai morar. Ela não vai o culpar se ele escolher o seu pai, porque ela não tem sido uma boa mãe. Chorando, o Min pede desculpas por suas ações e jura que nunca se arrependerá de ser o filho dela. A partir daí, o Min volta ao seu cotidiano quando a Pi envia ele uma mensagem mostrando que ganhou uma medalha. Ele cumpre a sua parte do acordo deles e corre na ponte com um sabonete na cabeça só de samba canção.